Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta tarde, nessa noite de Quinta-feira Santa, nós entramos na celebração daquilo que nós chamamos o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é composto pela Missa do Lava-Pés, no final da Missa do Lava-Pés, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio católico. No final, nós já entramos no clima da morte de Jesus. Jesus que entrou em Jerusalém, entrou para morrer. Então, sexta-feira, vivemos todo o clima da morte do Senhor, o Senhor que morreu, morreu crucificado. Sábado, celebramos a sua ausência, somos contempladores do túmulo. E sábado à noite já celebramos a ressurreição, a vigília pascal, que nós chamamos o Tríduo Pascal. E o Tríduo Pascal se inicia então com a missa da instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio católico. Aquilo que Jesus faz quando come a última Páscoa com os seus discípulos. Nós teremos nessa missa da instituição da Eucaristia, na primeira leitura, um texto tirado do livro do Êxodo, do capítulo 12, onde narra o ritual da ceia pascal. A Eucaristia ela é instituída no contexto da Páscoa judaica. Nós temos na segunda leitura um texto tirado de São Paulo, da primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 26, onde São Paulo narra a instituição da Eucaristia. O que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, Paulo que narra a instituição da Eucaristia. Paulo que narra Jesus que, no contexto dessa ceia pascal, toma o pão ázimo que tinha na celebração da Páscoa judaica e diz: este pão, pega aquele pão de isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quer dizer, identifica aquele pão com o seu corpo. E pega a taça de vinho e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Quer dizer, é a igreja que deve fazer isto que Jesus fez em memória dele. Memória, amados e amadas de Deus, não é só recordar. A memória é ser reapresentada ao evento fundante. Por isso, todas as vezes que a igreja celebra a Eucaristia, ela celebra a entrega do Senhor, sua morte, sua ressurreição. Não é o que nós celebramos em cada Eucaristia. No Evangelho, nós temos o texto do Lava-Pés. O texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 15, onde Jesus, no contexto também da ceia, ele coloca uma toalha na cintura, lava os pés dos discípulos. E é muito interessante o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro diz que Jesus não vai lhe lavar os pés, e Jesus diz: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Amados e amadas de Deus, é a Eucaristia, mas a Eucaristia aqui, no contexto joaneu, aqui na narrativa joaneia, ela é vivida na dinâmica do serviço, do lavar os pés. Jesus que lava os pés dos discípulos. E ao lavar os pés dos discípulos, Jesus ali, ele diz que tipo de Messias ele é. Aquilo que os evangelhos sinóticos já tinham trabalhado nos 3 pré-anúncios da paixão. Aqui, Jesus, ele mostra que o seu messianismo é o messianismo do serviço. João sintetiza aqui, onde Jesus mostra que o seu messianismo é o messianismo do servo. Jesus é o Senhor, mas é o Senhor que lava os pés dos discípulos. Tanto que Pedro não quer que Jesus lhe lave os pés, e Jesus vai dizer: se eu não te lavar os pés,
tu não terás parte comigo. Quer dizer, se você não reconhece que eu sou o Messias servidor, o Messias servo, você não terá parte comigo. Eucaristia, mas Eucaristia que nos coloca no caminho do serviço. Eucaristia que vai nos tornando verdadeiramente servidores, servidores do povo de Deus. O presbítero que deve ser servidor, o bispo, o papa, mas cada católico, cada seguidor, cada seguidora de Jesus Cristo deve ser também servidor, deve fazer da vida um dom de serviço, um dom de amor. Então contemplemos nessa noite a instituição da Eucaristia, o grande dom da Eucaristia que o Senhor nos deu, o grande dom do sacerdócio católico, quando Jesus diz fazer isto em memória de mim, quer dizer, o presbítero é aquele que continua a tornar o Senhor presente na Eucaristia para a vida das nossas comunidades, noite que relembra para nós que somos todos servidores. E no final desta celebração, a igreja já entra no clima da morte do Senhor, onde o altar já é desnudado, as flores são tiradas da igreja, onde a Eucaristia é levada, a sobra é levada para uma capela à parte, onde o povo fica adorando o Senhor, porque é a noite da instituição da Eucaristia, não fica se adorando o Senhor até meia-noite, há comunidades que passam a noite toda em adoração, onde nós já somos inseridos no mistério da morte do Senhor.